Smith Wigglesworth, nascido em 1859, um inglês, ele nasceu em uma família pobre. Sua esposa Polly o ensinou a ler depois de casados em 1882. Ele nunca leu outro livro senão a Bíblia. Assim como no caso de outras pessoas que experimentaram milagres de cura, uma cura pessoal voltou a sua atenção à cura divina, até que recebeu o batismo com o Espírito Santo em 1907. Ele tinha um negócio secular e ajudava sua esposa em uma missão. Ela era uma pregadora e estava constantemente dando testemunho a outras pessoas e ganhando almas para o reino. Anos depois se tornou um homem de tal magnitude que o evangelista de cura Oral Roberts disse uma vez diante de outros companheiros evangelistas: "Devemos a este homem uma dívida impossível de calcular." Durante seus cultos, Polly Wigglesworth pedia seu esposo para pregar, mas ele se desconcertava e desconcertava também aos que o assistiam por seu medo de falar. Uma vez, os homens da congregação sentiram de impor as mãos sobre ele e orar. Apesar de seus melhores esforços e dos esforços que outros faziam, continuou sendo um fracassado orador. Finalmente declarou que nunca falaria em público outra vez. Entretanto, quando recebeu o batismo no Espírito Santo, sua vida foi transformada. Naquela época, sua esposa não cria no falar em línguas, e ela o desafiou a pregar no domingo seguinte. Conhecendo a sua falta de habilidade linguística, a unção caiu sobre ele, falou com grande clareza e coragem. Polly estava tão surpreendida que repetia gritando: "Esse não é meu Smith." O que aconteceu com esse homem? Rapidamente, um simples trabalhador sem instrução foi transformado em um pregador de fé impressionante. Wigglesworth entendia que a enfermidade e as doenças não provinham de Deus, de modo que foi conhecido pela maneira com que tratava as pessoas enfermas, em demonstração física surpreendentes e emocionantes. O evangelista Lester Sumrall lembra a primeira vez que foi testemunha de Smith Wigglesworth em ação. Certa vez, Wigglesworth conduziu um culto de cura na Califórnia quando lhe trouxeram um homem com câncer em estado terminal. Ele estava tão perto da morte que o médico que o ajudava foi com ele para monitorar seus sinais vitais. Wigglesworth, com a sua natureza rude, diz ao médico: "O que está acontecendo?" O doutor lhe respondeu: "Ele está morrendo de câncer." Sem dar tempo de nada, Smith bateu no estômago do homem com tal força que ele desmaiou. O médico rapidamente o atendeu e gritou: "Ele está morto. Você o matou." A família exigirá explicações. Smith Wigglesworth não se moveu. Ele simplesmente respondeu: "Ele está curado." E se preocupar-se, seguiu orando por outras pessoas no culto. 10 minutos mais tarde, o homem, com sua roupa de hospital, chegou pelo corredor procurando por Wigglesworth, totalmente curado. Isto não impressionou nem um pouco a Smith Wigglesworth, pois era o que ele esperava, e continuou orando pelos outros que necessitavam. Em outra ocasião, no colégio Sião, uma mulher paralítica, frágil, chegou para que orassem por ela. Smith Wigglesworth orou quase com impaciência. Como era habitual, imediatamente ordenou que caminhasse. Ela, duvidando, começou a olhar ao redor, sem nenhum tipo de visão. Wigglesworth foi por trás dela e a empurrou. Quando ela, tropeçando, começou a correr, ele a seguia pelo corredor gritando: "Corra, senhora! Corra, senhora!" Ela correu bastante para sair do alcance dele. Eventualmente conseguiu alcançar a saída e correu pelas ruas, aparentemente tão assustada quanto a cura. Quando o evangelista começou a orar pela próxima pessoa, o homem mudou rapidamente o seu pedido de uma úlcera no estômago para uma suave dor de cabeça. Albert, o amigo mais próximo de Smith Wigglesworth, cita o evangelista dizendo: "Eu não maltrato as pessoas.
eu maltrato o diabo. E se as pessoas se põem no caminho, não posso fazer nada. Não se pode tratar gentilmente com o diabo, nem dar a ele conforto, porque ele gosta muito da comodidade. Smith Wigglesworth também passou por tempos de sofrimento. Perdeu sua amada esposa 6 anos depois de sua transformação em um grande homem de fé, com uma unção especial. Em 1913, sua esposa Polly morreu sem nenhuma razão aparente, quando estava a caminho de uma reunião em que ela iria pregar. Quando voltou à casa, Wigglesworth foi ao quarto onde se encontrava na cama o corpo da sua esposa morta. Ele repreendeu o espírito de morte e ordenou vida que regressasse. Polly abriu os olhos e disse: "Por que você fez isso, Smith?" Ela não desejava voltar à terra. Depois de uma conversa carinhosa, ele a deixou ir para o céu. 14 pessoas foram documentadas como ressuscitadas, voltando à vida dentre os mortos, através do ministério de Wigglesworth. Ainda que de forma não oficial, esse registro poderia chegar a 23 pessoas. Não existia nada tão grande para a sua fé. Desde dores de cabeça a câncer, era tudo o mesmo para ele. Algo demasiadamente difícil para Deus?